Você já ouviu falar de uma filha sendo traída pelo próprio marido com a madrasta? Vocês vão dizer para mim: "Ah, Anne, eu já ouvi esse relato, eu já sei o que vai acontecer". Eu posso dizer com absoluta certeza, gente, que vocês não viram nenhum relato semelhante a esse aqui no canal, tá? É uma é uma história muito revoltante, muito traumática e cheia de reviravoltas. Então, se você é um inscrito que ouve ali até meia hora do vídeo, ali metade do vídeo, e já deduz o que vai acontecer, eu posso te garantir que não é nada disso. Vocês vão se surpreender, assim como eu estou surpresa com esse relato. E eu já peço que você assista até o fim e depois coloque nos comentários o que vocês acharam aqui da atitude da nossa depoente, ok? Mas antes, eu também já peço que você deixe o like aqui nesse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas que vocês conhecem e se inscreva também aqui no canal. Nós recebemos milhares de visualizações e as pessoas não se inscrevem, eu não sei por quê, mas assistem sempre os vídeos. Então, por favor, né? Deixa o like aí, já se inscreve também, não vai demorar muito. Então vamos lá, gente, para mais um relato de hoje e eu depois aguardo vocês nos comentários, tá bom? E no finalzinho eu quero dar uma palavrinha com vocês, bem especial. Vamos lá. Oi, Anne, eu me chamo Fabiane, eu tenho 23 anos. Eu acredito que essa aqui é a inscrita mais nova do canal. Mais nova, não recebi ainda relatos de meninas mais novas que ela. Eu sou do Espírito Santo. Eu sei que eu sou bem nova, mas a bagagem que eu tenho de sofrimento me fizeram envelhecer uns 30 anos. E eu espero que a minha história ajude vocês, meninas. É o que eu mais desejo nesse momento. Eu cresci dentro de uma casa que nunca foi exemplo de paz. Desde pequena, as minhas lembranças são de muitas brigas e a minha mãe sempre chorando sozinha no quarto. E o motivo era o mesmo: as traições do meu pai. Ele nunca escondeu, nunca fez questão de manter as aparências dentro de casa, enquanto para os outros ele era um homem respeitado, dentro das paredes da nossa casa ele era um traidor da pior espécie. O meu pai era bem mais velho que a minha mãe. A diferença de idade entre eles era gritante. Ele já tinha muita experiência, já tinha vivido ali muitas coisas na vida, enquanto a minha mãe ainda estava aprendendo a se colocar no mundo. E essa diferença pesava muito. Ele usava isso para mandar, para diminuir, para fazer ela acreditar que ela não tinha escolha além de aceitar tudo o que ele fazia. E as brigas eram constantes. Eu me lembro das noites em que eu tentava dormir e eu ouvia ele sempre discutindo na sala. A voz dele era uma voz muito forte e sempre foi muito mais alta do que a dela, sempre impondo, sempre mandando, e a minha mãe sempre, ela respondia. Às vezes ela até tentava enfrentar, mas ele sempre vencia no final e calava ela. Então, depois de todas as brigas, vinha aquele silêncio, o que era ainda pior, porque o silêncio dela carregava muita dor e muita humilhação. Aos poucos, ela foi se apagando, de tanto ser traída, de tanto ser desrespeitada. Ela entrou em uma depressão profunda. Não foi algo que aconteceu de uma vez, foi um processo lento, muito doloroso e que eu acompanhei de perto. Foram anos e anos, anos vendo a mulher que me deu a vida se perder dentro de si mesma. E eu era só uma criança, mas eu já entendia o que estava acontecendo. Eu via minha mãe parar de se arrumar, parar de sair, parar até de sorrir. Passava dias sem se levantar da cama, sem trocar de roupa. Era como se a chama dentro dela tivesse apagado. Enquanto isso, o meu pai seguia a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E o impacto disso em mim foi devastador. Eu cresci aprendendo que casamento era sinônimo de traição, dor e silêncio. Eu olhava para minha mãe e me prometia que nunca aceitaria o que ela aceitava. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia impotente. Eu queria salvar ela, eu queria que ela reagisse, que jogasse tudo para o alto e fosse viver a vida dela, mas ela não conseguia. Então, os anos foram passando e a cena se repetia como aquele ciclo sem fim. Ele saía, ela descobria, eles brigavam, ela chorava, ele pedia desculpas ou fingia que nada tinha acontecido.
E no fim, tudo voltava ao mesmo ponto. A diferença era que a cada volta a minha mãe se afundava mais um pouquinho. E eu carregava uma mistura de sentimentos: raiva dele, pena dela e um vazio dentro de mim. Eu não tinha uma família de verdade, eu tinha um campo de guerra, e aquilo foi moldando quem eu era. E eu cresci ali com aquela ferida aberta, com um rancor do que via todos os dias. O que eu não sabia naquela época era que esse padrão de traição e dor não iria parar só nos meus pais, e que a sombra da infidelidade e da covardia ainda iria atravessar minha vida de um jeito que eu jamais imaginaria. E o fundo do poço, ele é da minha mãe, não foi só por causa das traições em si. O pior aconteceu quando uma das amantes dele engravidou. Ele seguia com a vida dupla como se fosse normal, e quando essa mulher percebeu que ele não ia largar da minha mãe, ela fez a escolha mais cruel de todas. Ela abandonou o bebê na porta da nossa casa. E eu lembro daquela noite como se fosse hoje. A campainha tocou, meu pai abriu e lá estava a criança, estava toda enrolada, só no cobertor, ali, jogada no chão. E não tinha nenhum bilhete, não tinha nada além ali do bebezinho chorando. Meu pai pegou ele no colo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E a minha mãe, em choque, não conseguia nem ter alguma reação. E foi ali que ele mostrou quem ele realmente era. Ele não deu escolha, não perguntou, não pediu, só disse: a partir de hoje, esse é o nosso filho. Ele vai ser criado aqui. Você entendeu? A minha mãe ficou sem dizer nada, ela não conseguiu. Eu sabia que a minha mãe estava sentindo muita dor naquele momento, porque ela não teve direito nenhum de poder recusar. Aquilo ali era inexistente. Ele decretou e pronto, ela teve que aceitar. Então a minha mãe não tinha forças para reagir e eu via ali nos olhos dela a humilhação, a revolta e o desespero. Mas eu também vi a rendição. Ela se rendeu completamente para ele. Ela foi obrigada a aceitar, a cuidar do filho da amante como se fosse dela. Não porque ela queria, mas porque não tinha opção. Ele não deixava espaço para nenhum questionamento. E ela cuidou, alimentou, dava banho, colocava para dormir. Mas cada vez que ela olhava para aquele menino, a dor consumia mais um pedaço dela. Ela sabia que a culpa não era da criança, mas era impossível separar a inocência dele do peso da traição. Era como se todos os dias a minha mãe fosse obrigada a engolir a lembrança de que o marido dela tinha escolhido outra mulher, tinha feito um filho fora ali do casamento e tinha jogado essa realidade dentro da casa dela. E eu vi a minha mãe definhar. A cada semana ela ficava mais apagada, mais triste, já não sorria mais, não via nenhuma felicidade nela. Ela fazia só o que precisava dentro de casa. E eu cresci vendo essa cena repetida todos os dias. A minha mãe cuidando daquele garoto, que não era dela, enquanto meu pai seguia a vida sem culpa e sem nenhum arrependimento. Eu nunca vi meu pai sentar com a minha mãe e perguntar o que ela estava sentindo, ou pedindo perdão pelas coisas que ele estava fazendo com ela. Não, gente, pelo contrário, ele agia como se nada tivesse acontecido. Nada. Era normal para ele. Para ele, era como se a família tivesse só ampliado. E para ela, era como se ela tivesse perdido a própria vida. E essa foi a gota d'água. Se antes a depressão era profunda, agora era só um abismo. A minha mãe nunca mais voltou a ser a mesma. Ela se tornou sombra, sobrevivendo dentro de uma casa onde ela não tinha voz, onde ela não tinha escolha. E eu aprendi cedo o que era a injustiça. Aprendi que dentro da nossa casa só existia a vontade dele e que nós, mulheres, não tínhamos direito de decidir nada. E no fundo, eu comecei a acumular uma raiva que me acompanharia por toda a vida. Porque eu sabia que um dia aquele ciclo ia estourar. E, gente, estourou. Só que não da forma como eu imaginava. Então, o tempo foi se passando, os meses também. Então, quando o bebê inteirou um ano ali, o filho da amante, meu pai decidiu comemorar o aniversário de um aninho dele. E ele não poupou esforços e também não perguntou a opinião de ninguém.
Ele simplesmente organizou tudo e mandou comprar bola, enfeite e chamou toda a família e aí a maioria dos amigos. E ele estava todo orgulhoso com aquilo. É, hoje eu vou comemorar 1 ano do meu filho, mas para minha mãe não era isso. Para minha mãe era humilhação. Ela passou o ano todo engolindo choro ali para criar aquela criança, sabe, o que é o fruto da traição dela escancarada. E agora ela tinha que bater palma para a conquista dele, ali entre aspas. Na festa, alguns da família torceram o nariz, outros fingiam que nada estava errado, ou então ali pousaram para foto e foi aquela falsidade só. Tudo para comemorar o filho da traição do meu pai. E a minha mãe ficou só ali de cantinho em silêncio. Não reclamou, não discutiu, só estava ali. Eu sabia que aquilo ali tinha acabado de vez com ela. Então, depois que a festa terminou, ela foi para o quarto, deitou e não levantou mais. Gente, aqui a história fica bem pesada, tá? Nós tivemos que retirar muitas partes aqui, porque realmente ia dar muito gatilho em muita gente. Então, a minha mãe foi para aquele quarto e não levantou mais. E depois disso, ela ficou muito doente e infelizmente ela morreu. Sem acidente, sem doença grave. A minha mãe morreu de tristeza, gente. Eu não tenho dúvidas disso. Quem matou a minha mãe foi meu pai. Não com arma, não com veneno, mas com anos de traição, de humilhação e de desprezo. E a festa ali foi a última cereja do bolo, foi a última paulada nela. E ela não aguentou. O corpo apagou porque a mente já tinha desistido faz tempo. E eu fiquei com essa certeza enfiada na minha cabeça. A minha mãe morreu de tanto engolir. Engoliu a traição, engoliu o filho da amante, engoliu o desprezo da família e engoliu o silêncio até não sobrar nada. Quando a minha mãe morreu, a família apareceu ali chorando, gritando indignação, como se fosse surpresa. A revolta toda ali de fachada, porque todo mundo sabia como ela estava, todo mundo via que ela não tinha mais forças, que estava acabada. Era nítido, muito nítido, que a minha mãe não estava bem, mas ninguém fez nada, ou fingiram não ver, fingiram que era só uma fase ou que era bobeira. Quando ela se foi, eles quiseram se mostrar preocupados. Tudo hipocrisia. Não adiantava chorar no caixão se não estenderam a mão quando ela respirava. A minha mãe poderia sim ter sido salva se tivesse alguém do lado dela de verdade, mas eles preferiam se calar, porque meu pai era respeitado, porque ninguém queria bater de frente com ele. Escolheram proteger a imagem dele e abandonaram ela. No velório, o meu tio tentou me levar embora. Ele dizia que eu não tinha como ficar ali, que aquele ambiente ia me destruir. E eu vi a esperança por um momento. Eu pensei que alguém finalmente fosse me tirar daquela casa, mas meu pai não deixou. Foi bem claro e frio. A minha filha só sai daqui quando for para casar, como se eu fosse propriedade dele, como se ele tivesse comprado a minha vida. E eu não tinha escolha. Eu tinha 9 anos. E ficou decidido ali mesmo. Eu não ia para lugar nenhum. Eu ia continuar sobre o mesmo teto daquele homem que destruiu a mulher que tinha me trazido ao mundo, a minha mãe. O mesmo teto onde eu assistia às brigas, às traições, às humilhações. E agora, sem minha mãe, só tinha eu e ele. E eu sabia que eu ia sofrer muito. Então a sensação foi de prisão. Eu era só uma criança, gente, eu mal entendia, né, tudo que estava acontecendo, mas o que eu entendia bem é que eu não tinha saído, eu estava encurralada. Eu via ali o choro dos parentes, os discursos de que se precisar eles estariam ali, mas tudo era falso, porque quando a minha mãe precisou, ninguém estava. Por que que comigo ia ser diferente? Por que que eu tinha que acreditar neles? Então o enterro dela não marcou somente a morte dela, mas marcou ali o enterro da minha infância também, porque ali, aos 9 anos, eu entendi que eu estava sozinha. Então, menos de 2 meses que a minha mãe ela foi enterrada, o meu pai apareceu com outra mulher dentro de casa.
A minha mãe mal tinha esfriado no caixão e já tinha outra ocupando o lugar dela. Não era uma mulher adulta. Gente, era uma menina. Ela tinha 15 anos e ele tinha quase 38. E ela entrou na nossa casa usando as coisas da minha mãe, as roupas, os móveis, perfumes ainda que ela tinha deixado. Era como se a minha mãe tivesse sido apagada e substituída sem direito à memória. O quarto onde a minha mãe passou os últimos dias de vida virou o espaço de uma adolescente que agora dormia com meu pai. Alguns integrantes da família reclamaram, falaram que era um absurdo e que era cedo demais para ele fazer aquilo, mas não passaram disso. Era só ali palavras, só palavras, porque no fundo ninguém ia fazer nada. Meu pai tinha dinheiro, tinha bens e não dependia de ninguém. E eles sabiam que discutir com ele era perder tempo. E ele sempre fez o que queria, sem medo de julgamento. E eu tinha 9 anos e eu via tudo acontecer sem poder reagir. A minha mãe tinha sido destruída pelas traições dele e agora eu precisava engolir a cena de ver outra menina ocupando o espaço dela como se fosse algo normal. Então, o silêncio da família só deixava claro que poder falava mais alto que a moral. O meu pai comprava o respeito de todos com dinheiro, e quem dependia dele baixava a cabeça, e quem não dependia fingia que não via. E eu, criança, eu tinha que engolir a presença daquela menina como se fosse natural. Mas não era. Para mim era nojento. Uma garota de 15 anos dividindo a cama com um homem de quase 40, enquanto a filha dele, de 9, assistia aquela cena ali dentro da mesma casa. E ali eu entendi de uma vez que meu pai não tinha limites. Se ele quis, ele trouxe, e se alguém falasse contra, ele mandava calar a boca. O poder dele estava só no dinheiro. Desculpa, o poder dele não estava só no dinheiro, estava no medo que as pessoas tinham dele. E minha mãe morreu de tristeza, mas eu estava aprendendo a viver com ódio, e aquele ódio só crescia. Então a convivência com aquela menina foi um inferno. Ela não entrou na casa para ser apenas a nova mulher do meu pai. Ela queria a qualquer custo ocupar o lugar dela, ali da minha mãe. Desde o primeiro dia, ela fez questão de deixar claro que agora ela era quem mandava, só ela. A primeira coisa que fez foi jogar tudo fora que lembrava da minha mãe. Fotos, roupas, objetos pessoais, até as coisas simples que guardavam a memória dela. Eu vi a minha história sendo arrancada pedaço por pedaço e jogada no lixo. Eu tentei segurar a última fotografia, que estava eu, meu pai e minha mãe juntos. Ela pegou da minha mão e ameaçou rasgar. E ela só não destruiu porque eu me ajoelhei ali na frente do meu pai e eu implorei para que eu ficasse pelo menos com aquela foto. Foi a única lembrança que restou. E só, né, só porque naquele momento ele teve aquele pouquinho ali de solidariedade comigo, de pena de mim, e me deixou ficar com a foto da minha mãe. Então, com o tempo, ela assumiu de vez o comando da minha casa, porque aquela casa era minha, mas eu virei empregada dela. Eu não era filha, eu não era enteada, eu era a menina que limpava, que lavava a roupa dela, que passava, que cozinhava e cuidava também do meu irmão, porque até isso eu tive que assumir a responsabilidade. Porque o que ela não queria fazer, eu tinha que fazer. E meu pai permitia. Ele via tudo e permitia, porque ela mandava e ele só autorizava. E se eu dissesse não, eu apanhava dele. Então, ali aos 9 anos, a minha rotina era de adulta já. Eu acordava cedo para limpar, e ai de mim se ficasse doente, tá, gente? Eu não tinha esse luxo de ficar gripada, ficar doente, não. Mesmo doente, ela me acordava para fazer as coisas dentro de casa. E eu via aquilo ali como uma obrigação. E quando eu não fazia do jeito que ela queria, eu levava a bronca, eu era humilhada. E quando meu pai chegava, eu apanhava também. O apoio que deveria vir do meu pai nunca veio, pelo contrário, ele reforçava a autoridade dela e eu tinha que obedecer. Um dia, ela mandou que eu fritasse peixe para o jantar.
Eu nunca tinha mexido em fritura nenhuma. Eu não sabia a hora certa, eu não sabia medir fogo, eu não sabia nada. E ela apenas disse: "Olha, quando o óleo estiver quente, você vai lá e coloca o peixe". Foi só isso que ela falou para mim. Depois ela virou as costas. E eu olhei para a panela e ela começou a soltar fumaça. E eu, sem noção do perigo, achei que aquele ali era o momento certo de colocar o peixe. Então fui lá e joguei o peixe no óleo fervendo. E foi instantâneo. O óleo explodiu para fora da panela, voou em cima de mim. Na mesma hora, eu senti a minha pele queimar e eu senti uma dor insuportável. Eu gritei desesperada, sem saber o que fazer, tentando ali arrancar a roupa que estava cheia de óleo, mas eu não conseguia. Quando ela viu que eu estava desesperada, ela correu para chamar meu pai. Depois, quando ele chegou, eles me colocaram dentro do carro às pressas e me levaram direto para o hospital. E eu estava em choque. Só conseguia chorar ali com meus braços, as minhas pernas e minha barriga, tudo queimado. Gente, doía até para respirar. Chegando lá, os médicos perguntaram o que tinha acontecido. E foi nesse momento que ela mostrou quem ela realmente era. Ela disse com a maior calma do mundo que eu é que tinha inventado de brincar com o fogão, que ela tinha dito para que eu não mexesse com fogo, mas eu fui lá, insisti e teimei. Resumindo, ela me transformou na culpada. Ela se eximiu de toda a culpa. Aquilo ali não existiu, dela ter mandado eu ir lá. Ela não falou nada disso. Ao contrário, ela me culpou. E eu ouvi aquilo ali e eu fiquei com aquele nó na garganta de ódio, porque era mentira. Eu estava ali porque eu fui obrigada a cozinhar sem saber, porque ela me colocou naquela situação, mas eu não podia falar. Eu sabia que se eu abrisse a boca ali para desmentir ela, as consequências em casa seriam ainda piores. E ai de mim se tivesse coragem de contrariar a palavra dela diante dos outros. Ai de mim. Então o tratamento foi muito longo. Eu tive muitas queimaduras, muita queimadura grave nos braços, nas pernas e na barriga. Eu passei meses sem conseguir vestir uma roupa, porque tudo doía. Enquanto isso, em casa, nada mudou. Eu fiquei ali mais ou menos uma semana sem fazer nada, porque os médicos recomendaram mesmo para que não houvesse inflamação. Mas depois dessa uma semana, eu continuava fazendo as coisas dentro de casa, como se fosse empregada dela. E para o meu pai, eu continuava sendo a filha só no nome, porque ele nunca me tratou como filha de verdade. A dor não serviu de desculpa, não serviu nem de alívio. Eu tive que sofrer calada ali, cheia de cicatrizes no meu corpo, aquelas dores da queimadura. Então, na minha cabeça só tinha uma pergunta: até onde ia a crueldade daquela casa? O que mais eu ia ter que sofrer? A minha mãe tinha morrido por dentro até ser enterrada. Eu estava viva, mas sendo moída dia após dia. Então, o acidente não foi só físico, foi a prova de que eu não tinha valor ali dentro, nem como filha, nem como criança, nem como ser humano. Eu não importava, eles não se importavam com nada. Quando eu fiz 11 anos, eu sempre tive um cabelo que chamava atenção. Gente, ela é bem loira, tá? Bem loira, o cabelo dela é bem comprido. E era a única coisa em mim que ainda arrancava algum tipo de elogio fora daquela casa. Meu cabelo bem longo, bem bonito, bem loiro, sempre bem cuidado. E a minha mãe sempre me ensinou a cuidar muito bem de mim, quando ela estava viva. E para mim era a lembrança que eu mais tinha dela cuidando de mim. Mas para a esposa do meu pai, para aquela menina lá, era motivo de raiva. Então, nessa época, ela começou a disputar a atenção dele comigo. O mínimo de atenção que ele me dava, ela não gostava. A cada sorriso que ele me dava, ela se incomodava. A cada vez que eu chegava perto dele, ela já ficava envenenando a situação, sempre via o pior. E para piorar, ela descobriu que ele já estava traindo ela também. Ou seja, o que aconteceu com a minha mãe estava se repetindo novamente. Então, teve um dia que eles brigaram muito feio. Eu saí ali para brincar na rua para escapar daquilo, para que não sobrasse para mim. Quando ele saiu, ela me chamou de volta. Ela estava com os olhos de tanta raiva, ali vermelho de tanta raiva. Mas ela me chamou ali com uma voz bem calma. Disse que meu cabelo estava feio e que eu precisava mudar um pouco o corte.
E antes que eu entendesse, ela pegou a tesoura e começou a cortar. E ela cortou meu cabelo sem piedade. E eu, vendo meu cabelo ali todo no chão, eu comecei a chorar e implorei para que ela parasse com aquilo, mas ela não parou. Ela cortou meu cabelo até deixar bem curtinho, estilo ali de cabelo de menino. E quando ela terminou, ela olhou para mim ali com aquele desprezo. Ela não tinha feito por cuidado, ela tinha feito por vingança. Ela usou meu cabelo para descontar a raiva que sentia do meu pai. Eu não tinha culpa, mas eu virei o alvo. A partir daquele dia, toda vez que eles brigavam, era em mim que ela batia, e era de todas as formas. Era tapa na minha cara, era beliscões, chutes, até ela até me deixava sem comer às vezes, tudo para ter certeza de que eu ia sentir aquele castigo. E eu virei saco de pancada dos dois. Qualquer coisa que ela não podia fazer nele, ela descarregava em mim, jogava tudo em cima de mim. E se ele chegava tarde, eu apanhava. Se ele mentia, eu apanhava também. E se ele levantava a voz para ela, eu apanhava também. E assim a minha vida seguia. Não bastava viver sem mãe, não bastava ser criada no meio ali das traições do meu pai, eu ainda tinha que ser usada como depósito de raiva de uma adolescente que tinha sido colocada como esposa dentro da casa. Cada tapa, cada sova, cada refeição negada era a prova de que eu estava sozinha. Nessa época eu tinha 11 anos e já carregava marcas que muita gente adulta não suportaria. E o pior é que ninguém de fora via. Na frente dos outros, ela fingia ser uma madrasta muito boa, muito prestativa, que cuidava de mim, mas por dentro, ali dentro da casa, ela era o próprio cão. Quando eu completei 18 anos, eu comecei a sentir um pouco de liberdade. Ainda morava na mesma casa, mas a madrasta, ela já não tinha tanto poder sobre mim. Eu comecei a trabalhar e não era grande coisa, mas era o suficiente para eu sentir que eu estava conquistando a minha própria vida. Então, eu estava longe ali da sombra dela e do controle 100% do meu pai. E foi ali, no trabalho, que eu conheci o Altair. O Altair não era qualquer rapaz, não, gente. Ele era o filho do dono da empresa. Ele era muito bonito de verdade. E chamava muita atenção, sempre. Mas não foi a beleza dele que me pegou ali de primeira. Foi a forma como ele se aproximou de mim. Ele veio até mim, puxou conversa, me tratou com muito respeito, algo que eu não estava acostumada a receber dentro de casa. Então, ali, desde quase um mês ali de conversas, ele sempre se aproximando, sempre sendo prestativo comigo. Eu me apaixonei por ele, ele percebeu. E foi quando ele me pediu em namoro. E eu aceitei, lógico. E eu decidi apresentar ele para o meu pai. Eu falei: "Olha, você precisa ir na casa do meu pai para ele autorizar o nosso namoro". E o Altair, ele tinha uma boa família, ele trabalhava na empresa do pai dele, estudava também. Então ele tinha ali um futuro completamente construído. Quando meu pai conheceu ele, ele aprovou rapidamente o nosso relacionamento, porque para ele era interessante ter alguém de boa família ligado ao nosso nome. Então, o julgamento dele nunca foi pelo caráter, sempre foi ali, ó, pelo status. Como o Altair tinha nome limpo e a família bem estruturada, eles eram ricos, ele ganhou pontos de cara. E a reação da minha madrasta, gente, foi também bem diferente. Quando ela conheceu o Altair, ela ficou de boca aberta. Ela não escondeu o impacto que a aparência dele causava, e principalmente quando ela soube que ele era o filho do dono da empresa que eu estava trabalhando. E na hora, gente, mesmo ali com tanto sofrimento, eu cresci uma menina muito esperta. Então eu pegava tudo no ar, com muita facilidade. E na hora que eu vi ela olhando para ele ali por tempo demais, eu percebi. Não era olhar de admiração, era desejo, ela estava desejando meu namorado. E naquele momento, algo dentro de mim acendeu. Eu sabia que aquela mulher não prestava e que o fato de eu ter arrumado alguém bonito, respeitado e que tinha boas condições financeiras, aquilo ali mexeu com ela. Eu só não imaginava até aonde aquilo ali iria chegar. Então, depois de 2 anos de namoro, Altair me pediu em casamento. E eu aceitei, gente. Eu era apaixonada por aquele rapaz. Meu pai quis mostrar o poder que ele tinha para a família dele.
e ele não economizou nenhum centavo. Ele fez uma festa gigantesca, uma mesa bem farta, uma decoração de primeira, tudo para impressionar a família do Altair. E não era nada por mim ele não ia fazer nada, era só para mostrar status. Era assim que ele funcionava. Então, depois do casamento, nós fomos morar em um dos apartamentos da família dele, um lugar muito bom, bem localizado, porque meu pai queria manter o controle, mas também queria que os outros vissem que ele cuidava de mim. Então eu aceitei, porque não tinha muitas opções. No caso aqui, esse apartamento era da minha família, né, do meu pai. E ele cedeu ali só para mostrar que ele também tinha bala na agulha, né? E foi. E assim nós aceitamos, mas eu sabia que eu não ia ficar por muito tempo ali. Então, nós fomos para a lua de mel, e na lua de mel eu engravidei, gente. Não aproveitamos nada da nossa vida de casados ali, sozinhos. E logo veio a responsabilidade, né? O peso de ter uma criança ali aos nossos cuidados. Eu continuei estudando e trabalhando até onde meu corpo aguentou, mas foi bem difícil, bem complicado no início. Então, com 3 meses de gravidez, começaram as visitas da minha madrasta na minha casa. Do nada, ela aparecia com cara de prestativa, levava comida, dizia que queria ajudar e oferecia sempre a companhia dela. Mas eu conhecia ela muito bem. Aquilo ali não era preocupação, tinha alguma coisa por trás. Cada vez que ela entrava, eu me sentia desconfortável. O jeito como ela olhava para o meu marido, como ela falava com ele, não passava despercebido. Eu conversei com a Altair, disse que eu não me sentia bem com as visitas dela ali na nossa casa. E ele fingia que me ouvia, mas nunca fez nada. Sempre mudava de assunto, dizia que eu estava exagerando, e eu fiquei sozinha ali com a minha desconfiança. Então, os meses da minha gestação foram passando e ela não largava do meu pé. Foi quando eu sentei com o Altair, eu falei: olha, eu quero mudar daqui. Eu quero sair dessa casa, eu quero ir para outro ambiente. Foi quando ele conversou com o pai dele, e o pai dele também tinha outros apartamentos bem localizados, e nós fomos morar lá. Então, ali, eu já estava com, né, com uma barriga bem avantajada ali da gravidez. Nós mudamos muito, muito rápido e também ali nos próximos meses foi até tranquilo. Mas aí ela apareceu novamente. Mas agora ela estava usando o meu irmão como desculpa. Dizia que ele sentia saudade de mim, que ele chorava, que ele queria me ver. Era sempre essa conversa. Na prática, era só uma forma de continuar entrando na minha casa. Gente, eu sabia disso. Então, durante quase toda a gravidez, ela apareceu com essa desculpa, sempre com cara de prestativa, trazendo o meu irmãozinho junto, como se fosse um favor. Mas eu já estava cansada daquele teatro. E a minha desconfiança foi crescendo cada vez mais, e eu comecei a perceber algumas coisas. Era sempre respostas atravessadas, tinha muita coisa que não batia. Então, teve o dia que tudo se confirmou. Eu tinha marcado meu último dia de pré-natal e eu avisei ele com muita antecedência. Quando foi no dia, eu falei: olha, hoje é o dia do meu pré-natal, é o último. Você vai comigo? E ele disse que não ia poder ir, porque ele tinha uma reunião importante na empresa. E na hora eu estranhei, porque eu já tinha avisado ele com antecedência e ele não tinha me mencionado nada. E era a consulta final, né? A mais importante antes do parto do nosso filho. Mas ele falou com tanta firmeza que ele não podia ir por conta dessa reunião importante, que eu ali engoli seco aquela desculpa dele. Então, eu fui para a consulta e quando chegou lá no horário, algo me cutucou, ali a nossa consciência, né, o instinto. Então, eu peguei o telefone e liguei para o escritório dele. Eu nem liguei para ele, eu queria ligar para o escritório. E quem atendeu foi o secretário. Eu perguntei se ele estava e a resposta ali me caiu como uma bomba. Ele falou: olha, senhora, ele saiu bem cedo hoje e disse que não volta mais para a empresa. E eu fiquei ali, como assim? E eu ainda perguntei da reunião e o rapaz me respondeu: não, não, senhora, não tem nada marcado na agenda dele, nem hoje, nem para os próximos dias. E naquele momento eu senti meu corpo gelar. Para não expor ali o secretário, eu inventei uma desculpa, disse que talvez eu tivesse me confundido, mas
Não, gente, dentro de mim a ficha já tinha caído. Ele não estava no trabalho, ele estava mentindo para mim. E a partir dali não restava dúvidas. Altair estava me escondendo alguma coisa assim, e eu já sabia exatamente quem estava por trás. Então não deu tempo, né, nem de colocar ele contra a parede, porque eu ia ali falar alguma coisa para ele. Mas eu ia me preparar ainda. Só que na mesma semana eu estava com tanto estresse acumulado, tanta coisa na minha cabeça, que eu acabei entrando em trabalho de parto. E como já era de se esperar, ele também não estava lá nesse dia. Eu passei tudo sozinha, as contrações, dor, o medo. Eu entrei na maternidade sem ninguém, ninguém estava comigo. E eu chorava de raiva, porque eu estava só. Mas também eu não tinha opção, eu tinha, né, que enfrentar aquilo da forma como desse. Quando finalmente eu consegui ter meu filho ali nos meus braços, eu senti muita revolta, porque eu tinha dado à luz a meu filho sozinha, enquanto o pai dele estava sabe lá onde. E ele apareceu só depois, quando eu já estava no quarto. E ele entrou ali com a cara de sempre, a mesma desculpa. Ele estava em reuniões, tinha compromissos, que a empresa estava cheia de coisas para resolver. As mesmas palavras já tinha caído por terra quando eu liguei para o escritório. E na hora, eu não quis explodir. Eu- Na hora eu quis explodir. Eu quis jogar na cara dele tudo que estava entalado. Mas eu respirei fundo e eu segurei. Eu sempre ouvia que mulheres que quebram o resguardo ficam doentes, que o corpo não aguenta. E eu fiquei com medo de que isso acontecesse comigo. Então, eu tinha que pensar e não ir por aquele caminho, porque quem iria se dar mal depois ia ser eu, né? Eu também tinha meu filho para cuidar. Eu não podia me deixar ser engolida pelo mesmo buraco que levou a minha mãe. Então, eu engoli aquela raiva, engoli as palavras e decidi deixar para depois, porque o foco ali era cuidar de mim e do meu filho. Só que no fundo, eu já sabia, gente. A história estava se repetindo. Eu sabia que ele estava me traindo. Quando eu saí da maternidade, a minha cabeça já estava decidida. Eu não ia repetir a mesma vida que a minha mãe. Eu não ia deixar que a traição me destruísse. Eu não ia cair em depressão e eu também não ia morrer de tristeza. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, então eu decidi que aquilo ali não iria acontecer comigo. Então eu fingi que não via, que era só alguma coisa que estava acontecendo ali, mas que não era algo grave. Eu fingi muito bem durante muito tempo isso. Eu precisava de tempo para me recuperar, recuperar minhas forças, cuidar do meu filho e escolher a hora certa de agir. Então eu passei 3 meses engolindo as visitas da minha madrasta e as desculpas esfarrapadas dele. Por fora eu fingia, ali sempre estava calma, sempre muito, tá tudo bem, mas por dentro cada detalhe só confirmava o que eu já sabia. Quando meu filho completou 3 meses, eu resolvi que eu não ia esperar mais. Ele passou o tempo da quarentena, do resguardo, então eu, na minha cabeça, pronto, eu já estou fora do perigo, então agora é a hora de colocar tudo em pratos limpos. Eu chamei ele para conversar, e ele entrou ali, ficou meio desconfiado. E antes que ele abrisse a boca, eu já fui logo falando para ele: olha, desde quando você está me traindo com a minha madrasta? Desde quando? E ele, na hora, pulou da cadeira e começou a gritar comigo. Pela primeira vez, ele me chamou de louca. Durante ali quase um ano de casamento, ele nunca tinha levantado a voz para mim. Aquela foi a primeira vez. E quando ele me chamou de louca, era como se eu estivesse vendo o mesmo roteiro, ali do meu pai contra a minha mãe, sempre tentando inverter o jogo para me colocar como desequilibrada. Só que eu não era mais aquela criança. Eu já tinha aprendido, e aprendido muito bem. E eu olhei firme para ele e repeti a pergunta, e eu disse: olha, se você mentir para mim, Altair, eu vou fazer da tua vida um inferno. E eu vou te dar uma última chance de você me falar a verdade. Desde quando você está me traindo com a minha madrasta? Na hora ele parou, respirou fundo e, em vez de negar, ele despejou tudo ali, como se não fosse nada. Não se importou com a minha dor, não se importou se eu tinha acabado de parir o filho dele, não se importou com nada. Ele falou: olha, a gente está junto desde a descoberta da tua gravidez. E eu só não te larguei antes por causa do bebê.
O nosso casamento ele foi um erro. Eu amo é ela. Nós só estamos esperando mais um tempinho para que a gente pudesse assumir o nosso relacionamento. Sabe, gente, ele falou isso da forma mais seca e fria possível, sem nenhum remorso, sem nada. Ele não me pediu desculpas, não mostrou nenhum tipo de arrependimento. Só jogou a sujeira ali na mesa como se fosse algo normal. E eu não explodi, eu não chorei, eu não implorei. Só pedi para que ele saísse da minha casa. Eu não precisava me falar mais nada. Eu pedi que ele me respeitasse pelo menos um pouco naquele momento. Ele pegou as coisas dele e saiu. E eu fiquei ali com meu filho. Fiquei em silêncio. E por incrível que pareça, até hoje eu não derramei uma lágrima por ele. Eu não vou derramar. No dia seguinte, eu decidi ir até a casa do meu pai. Eu queria, sim, falar tudo, jogar na cara dele o que tinha acontecido. Queria expor o absurdo de ver a própria filha sendo traída com a madrasta que ele colocou dentro da nossa casa. Mas quando eu cheguei, eu percebi que ele já sabia de tudo. Ele não se espantou, não mostrou nenhum tipo de indignação. Só me olhou como quem já tinha aceitado a situação fazia tempo. E foi ali que eu entendi. Para ele, nada daquilo era problema. Meu pai sempre viveu de traição, sempre normalizou esse tipo de podridão. E não seria agora que ele iria se importar, né? E nem que não importava se eu era filha dele ou não. Então, naquela mesma noite que eu confrontei o Altair, ele apareceu lá, pegou a minha madrasta e os dois fugiram juntos. Eles não fizeram questão de esconder nada, não tiveram vergonha de nada também. Saíram como se nada tivesse acontecido, como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo, né? Marido e madrasta virando um casal. Então, pouco tempo depois, ela enviou uma mensagem para o meu pai, ali sem rodeios. Olha, tudo o que ela disser é verdade. Então não me procura porque eu não vou voltar. E foi o ponto final, gente. Não teve pedido de desculpas, não teve justificativa, não teve nada. Apenas a confirmação de que o que eu sempre desconfiei era real. E eu fiquei ali sozinha com meu filho nos braços. Eu não tinha marido, não tinha madrasta, não tinha pai, ninguém que me defendesse. Então, depois de toda a descoberta, meu pai tentou se mostrar durão, machão, fingiu que nada abalava ele, que ele era o mesmo homem autoritário de sempre, mas a máscara caiu, e caiu muito rápido. Ele entrou em uma depressão muito pesada. Ele ficou sozinho. A mãe do meu irmão, depois que tudo aconteceu, ela apareceu de volta, né? A mãe ali, uma das amantes do meu pai. Ela apareceu e levou a criança embora. E meu pai perdeu o último resquício de família que ele fingia ter. A própria família dele não passou pano ali. Pela primeira vez, eles se afastaram de verdade. O meu avô, que sempre acobertou tudo, decidiu cortar qualquer tipo de ligação. Ele demitiu, tirou, né, qualquer tipo de vínculo ali que eles tinham em relação a financeiro. O pai do meu marido demitiu ele da empresa, tirou ele de tudo, tirou o sustento dele e disse que se ele fez isso com a própria esposa, que tinha acabado de ter um filho, ele faria coisas muito pior com o pai e com a mãe. Então, deixou ele por conta própria. Então, deixou ele sem emprego, sem família, sem respeito. Nem a minha sogra, que eu achei que ela ia, né, não tentar passar um pouco a mão, tentar, né, equilibrar as coisas, ela também virou as costas para o filho. Ela não quis mais saber dele. E hoje ele vive dos investimentos que ele faz. Mas é só questão de tempo, né? Ela vai acabar com ele. Se ele não for esperto, ela vai destruir ele da mesma forma como ela destruiu eu e o meu pai. Porque eu sei quem ela é, eu sei o que ela faz, e o fim dele vai ser trágico. E quando chegar, eu não vou me surpreender. E eu, diferente de tudo isso, de todas as pessoas, eu sigo a minha vida. Eu olho para trás e eu penso sempre na minha mãe. Foi ela que me deu forças, mesmo ali toda destruída. O exemplo dela serve de alerta para mim. Eu não vou repetir a mesma história. Eu me recuso a repetir. Eu coloquei o Altair na justiça e ele paga pensão porque ele não teve escolha.
mas ele decidiu não ter contato com meu filho. E eu até agradeci por isso, sabe. Melhor ter um pai ausente do que um pai que permitiria que aquela mulher chegasse perto ali do meu filho, porque eu sei como ela é. Se ela tivesse a oportunidade, ela faria com meu filho tudo o que ela fez comigo, ou pior, né, ou pior. Mas comigo a história seria bem diferente, porque se ela ousasse ou se ela tentasse qualquer coisa, ela iria se arrepender amargamente. E hoje eu trabalho na empresa do meu ex-sogro. Ele e a minha sogra viraram, a minha rede de apoio. Eles sabem quem eu sou, eles sabem da minha índole, eles sabem o que eu passei e sabem de toda a sujeira que o filho deles fez comigo. Então eles me estenderam a mão. Então foi a mão que eu recebi quando ninguém se importou comigo. Eles pegaram o apartamento, passaram para o meu nome, a minha sogra virou a minha rede de apoio total. Ela que cuida do meu filho quando eu estou trabalhando. Mas a minha vida ela não é fácil por isso. Eu trabalho muito, eu estudo, cuido do meu filho, mas eu tenho paz. Eu não vivo mais como prisioneira, eu não preciso mais engolir mentiras de ninguém, e eu não preciso mais conviver com nenhuma podridão. De vez em quando, eu vou ver o meu pai, e não é mais o mesmo homem que me assustava quando eu era pequena. A vida dele hoje é só de mulher e bebida. Cada vez mais acabado, cada vez mais sem rumo, e sabe-se lá até quando o corpo dele vai aguentar. Mas eu não sinto pena, por incrível que pareça. Não sinto pena, não sinto saudade. Eu sinto apenas a certeza de que cada escolha tem sua consequência. A gente lhe destruiu a minha mãe, e ele tentou me destruir também, mas eu não caí. Eu não deixei, sabe? Ele colocou aquela mulher dentro da nossa casa, e aquela mulher quase acabou com a minha vida. E se eu tiver que deixar uma mensagem ali com toda a minha história, é que você não pode deixar a história se repetir, porque se você deixar, você já sabe o que vai acontecer. Então eu não deixei. Eu não deixei que tudo que aconteceu com a minha mãe acontecesse comigo. Eu tive que tomar uma atitude e eu não permiti que a história se repetisse. Então, eu espero do fundo do meu coração que a minha história ela tenha deixado algo bom em vocês. Que esse alerta ele fique claro que não importa se você vem de família boa, se teus pais têm status, se eles te deram uma boa educação, caráter é caráter. Eu não tinha nenhum ano de casamento, gente. Eu engravidei no longo da minha lua de mel e desde o do começo ele me traiu com ela. Eu acho que ele me traiu desde quando eu namorava. Eu acho que eu tenho certeza disso. Ele me traiu desde o início. Mas agora já acabou. Não sei mais deles e também não quero saber. Eu só quero viver minha vida, continuar trabalhando e cuidando do meu filho. É isso que mais importa. Gente, e eu vou deixar um alerta aqui do canal, né? Eu sempre estou fazendo isso. Essa aqui não é só mais uma história de traição. É a prova de como um ciclo podre pode atravessar gerações. Então, se a gente não corta o mal pela raiz, no caso aqui, uma mãe destruída pelas infidelidades do marido, uma filha que foi obrigada a criar o filho da amante, uma madrasta adolescente que virou algoz dessa moça. E anos depois, a mesma filha sendo traída pelo próprio marido com a madrasta. Então, isso aqui, gente, parece uma história de romance, né? Mas não é. Isso aqui é abuso, manipulação e covardia mesmo. Isso aqui é o retrato de como o silêncio corrói e como o poder e o dinheiro blindam homens sem caráter. Então, se você vive algo parecido com o que aconteceu aqui com a nossa amiga Fabiana, abre os olhos, tá? Porque se ele controla a sua vida, você sabe, não é cuidado, é prisão. Se ele normaliza a traição, não é deslize, é um padrão deles. E se a família toda finge não ver, não é proteção, é conivência. Então, a nossa amiga, que é a Fabiane, ela, ela escolheu fazer diferente. Ela não repetiu a história da mãe dela. Ela colocou o marido na justiça, afastou o filho da madrasta abusiva e reconstruiu a vida com o apoio de quem realmente importava,
que era ali os sogros, né, que ela achava que eles iriam virar as costas e queriam ficar a favor do filho, mas não foi nada disso que aconteceu, foi ao contrário. Então o recado aqui, ele é bem direto, e se você não cortar o ciclo, ele vai se repetir na sua vida e na vida dos seus filhos. Então não aceite ser silenciada, não aceite ser usada, e não aceite ser a próxima, né, de uma história que já destruiu outras mulheres antes de você. E você vai se calar e esperar ser a próxima vítima, ou vai ter coragem de mudar a sua história? Está nas suas mãos. Sempre é a nossa escolha, gente. Nós temos esse poder nas nossas mãos, que é o livre-arbítrio, sabe? E o que que a gente está fazendo com ele? Será que você está sendo permissiva com, com o teu próprio sofrimento? Vamos colocar na balança isso, tá? Então, foi uma história muito dolorida. Eu não tinha. Já ouvi, sim, muitas histórias de traição que chegam aqui do canal, mas assim, essa menina aqui, ela tem uma bagagem muito dolorida. A gente tem várias pausas no vídeo. Como vocês sabem, eu tô ainda adoentada, né? Ainda tô me recuperando e eu tô sempre na hidratação e nas medicações aqui para aguentar aqui os relatos. Então, peço desculpas aí se vocês perceberem alguns cortes, tá? Do vídeo. Que realmente eu dou uma pausa para respirar um pouquinho. Voltando aqui ao relato, essa menina ela tem uma bagagem muito grande, ela tem 23 anos, mas desde quando essa menina nasceu, ela passa por relacionamentos abusivos. De ver a mãe sendo maltratada pelo pai, gente, e isso aí deixou marcas muito profundas nela. Hoje ela tem 23 anos, gente. Eu nem lembro o que eu fazia com 23 anos, hoje eu tenho 39, sabe? E ela passou por tanta coisa. Lembrando que os relatos, gente, eles são ali uma brechinha de tudo que acontece na vida de uma pessoa. Então é quase impossível a pessoa relatar ali em uma hora e meia, 23 anos de sofrimento. É impossível. Então as pessoas somando ali as partes que elas acham mais importantes, as pessoas saberem, né, ali os pontos cruciais da vida dela. Então aqui a Fabiane, ela é muito nova. E como ela falou, olha, a minha bagagem me fez envelhecer uns 30 anos. E eu tenho certeza que a história dela aqui ela vai ajudar muita gente, vai abrir os olhos de muita gente para que deixe de ser conivente com seu sofrimento. Porque uma coisa que, gente, ela podia ficar calada, aceitar, né, ser conivente ali com a dor dela. Ela passou já, estava acostumada a sofrer, gente. Então, não é que ela poderia esperar mais da vida se ela sempre sofreu. Mas não, ela decidiu quebrar o ciclo, fazer diferente, não perpetuar a mesma dor da mãe e o fim da mãe dela, né? Que infelizmente a mãe dela se foi de tanta tristeza, de tanto. Gente, eu não consigo. Ela falou aqui, mas o tanto que essa mãe dela deve ter sofrido não foi pouca coisa, não. Não foi pouca coisa para que essa mulher perdesse a própria vida dela, de tanta tristeza, de tanta decepção. Gente, a mulher desistiu de viver por conta de tanto sofrimento. E quando ele se envolveu com a mãe aqui da Fabiane, ela também tinha praticamente a mesma idade dessa madrasta aqui, 15 anos. Então ele não gostava de mulheres maduras, porque mulheres maduras ele não ia conseguir dominar. Ele foi ali o predador, né? O famoso predador, para dar as ovelhinhas mais ali submissas, que nem é que ele podia dominar. É isso que ele quis. Mas uma dessas ovelhinhas se rebelou. Mas ela se rebelou e machucou a própria filha dele. Né? Então, ele trouxe essa menina para dentro de casa, que futuramente ali apunhalou a filha, né? Pela frente e pelas costas também, porque ela mostrou desde o começo quais eram as intenções dela. Infelizmente, a Fabiane, ela deixou ali, bora ver o que vai acontecer, né? Bem, eu tô fazendo a minha parte, quero ver se ele vai ser leal a mim, e ele não foi. É como eu falei, gente, dinheiro não compra caráter. Isso nasce com a gente aprende ao longo da vida. Não importa se você tem a melhor educação do mundo, você vai decidir se você vai prestar ou não. Infelizmente é assim. Infelizmente o Altair aqui
mostrou ser um rapaz sem caráter. Ele não respeitou a mulher, nem na gravidez, nem no puerpério, nem nada. Ele não abandonou essa menina, abandonou mesmo. E o pior foi para ela jogou ele na justiça e ele ainda decidiu o quê? Eu não quero ter contato com meu filho. E ainda bem que ele decidiu isso, porque se ele tivesse contato, ou a parte da guarda, essa criança iria sofrer também, né, iria sofrer muito. Então, a Fabiane, ela ia poder sim fazer alguma coisa, mas só depois que já tivesse acontecido alguma coisa com a criança, né, que a mãe vai poder fazer. Então ali mais um trauma que foi poupado, né, ainda bem que ele decidiu não, eu não quero contato com meu filho, eu vou pagar a pensão, mas eu não quero contato. Ainda bem que ele decidiu isso. Então é isso, gente, eu espero que o relato de hoje ele agregue na vida de vocês coisas importantes. E eu quero saber agora a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Coloque nos comentários o que você achou aqui do relato. É, deixa aí também os seus conselhos. Eu espero que vocês não tenham passado por algo semelhante. Mas se passou, conta aí como vocês saíram, como vocês podem confortar mais aqui a nossa amiga Fabiane, porque ela ainda tem muita coisa presa dentro dela. E eu já aconselhei ela a ir à terapia, porque ela não chorou com o fim do casamento dela e ela era apaixonada por ele, ela amava aquele rapaz. Ela não conseguiu chorar até hoje com essa decepção. Então a gente sabe que quando a gente guarda um sofrimento, guarda uma dor, ela prejudica muito a gente depois, né? Isso desencadeia muitas doenças na gente. Quando a gente segura nossas emoções, quando a gente não chora, quando a gente não coloca para fora, isso acaba desencadeando muitas coisas ruins na nossa saúde. Então sempre fale, sempre expresse o que você está sentindo pelo teu próprio bem, tá? E eu gostaria muito de agradecer também, gente. Eu queria fazer no começo do vídeo, mas eu preferi fazer no final. Muito obrigada a todas vocês que me abraçaram. No outro vídeo eu fiz um desabafo em relação aos haters que eu estava levando, que ainda tem, né, a gente sempre vai ter. Mas assim, os haters, eles têm que ser respeitosos na medida. Mas eu estava recebendo muitos ataques de ódio mesmo, pessoas me xingando, e aquilo ali tinha passado dos limites. Então tem certas coisas que a gente não pode tolerar. Críticas ali construtivas em relação ao canal, ok, eu aplaudo e eu recebo com muito carinho, mas ofensas não. Não, não jamais aceitaria. Foi-se o tempo, gente, em que eu abaixava a cabeça para humilhações. Hoje não mais, tá? Então eu sei o meu lugar, eu sei os meus direitos. E aqui no fim de casamento, eu respeito todo mundo, mas ataque de ódio não, tá? Não são dignos da minha atenção. Então, bem longe daqui, por favor. E muito obrigada, gente, a todas vocês, muito carinho, tanto dos homens, sabe? Desculpa, gente, dos homens que estão chegando, que abraçam também aqui o fim de casamento. Vocês são fofos, sabe? Muito obrigada mesmo de coração. As meninas já sabem, né? São as minhas queridas aqui, defendo mesmo com unhas e dentes. E agora tá vindo muito querido. Gente, cada comentário fofo de meninos aí, de homens, que compartilham os relatos aqui com outras pessoas, são os queridos mesmo. Então, muito obrigada e bem-vindos aqui ao Fiz de Casamento. Eu peço a você que, se ouviu até aqui, quer compartilhar seu relato conosco, é só mandar um WhatsApp, que nós estaremos aqui a toda disposição para te receber, tá bom? Perdoe aqui, porque a minha saúde ainda está um pouquinho debilitada, mas eu estou dando o meu melhor aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que me ouviram até aqui e eu aguardo vocês nos próximos relatos. E tenham coragem de se posicionar, não sejam coniventes com a sua dor. E quando você compartilha o seu relato, tenha certeza que você está ajudando a salvar a vida de outras pessoas, sim. Tenham consciência disso, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, eu me despeço de vocês e nós nos vemos nos próximos relatos. E agora, né, também aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. E se você não souber o que falar, só coloca um coração. Olha, eu ouvi, eu gostei, eu não gostei.
de onde você está falando, coisas assim para que o vídeo ele engaje cada vez mais, tá bom? O YouTube ele tem um algoritmo sensível, então ele precisa ver que as pessoas estão gostando do canal para que ele entregue cada vez mais aqui os vídeos. Então é isso, gente. Então tchau, tchau, e nós nos vemos nos próximos relatos.